Bom, para que possamos, né, mudar o que precisa ser mudado, certos hábitos ou pensamentos, antes a gente precisa conhecer, né, o que se passa dentro da gente, conhecer o mundo interior. E por isso que é o Jnana Yoga, Yoga da sabedoria, essa parte... O Yoga do conhecimento. Do conhecimento. O Yoga, ele é super, né, rico, né, que abrange todas as áreas, né? Tanto física quanto mental, emocional, espiritual. É bem completo. E, às vezes esse conhecimento, né, ele pode ser complexo no entendimento, principalmente das escrituras mais antigas, né? Entendê-lo é um pouco, como são bem sucintas, né? Os sutras, né, as escrituras, dá vazão a várias interpretações. Então, e também tem a questão de tradução, né? Que tradução, às vezes... de linhas também, de pensamento. Às vezes ele é corrompido, assim, de forma inocente mesmo. E às vezes de forma mercantil também, algum interesse envolvido. E por esse conhecimento ser tão abrangente, há várias, né, linhas assim que você vê o yoga de um jeito, né, falando sobre castas, por exemplo, várias interpretações sobre castas, sobre purificações, sobre a linha de Tantra, então, nossa, eles dividem, né? Sim. Direita, de esquerda, sobre as divindades também, há várias coisas a respeito. E vai Porque ficar... tem muito, assim, dependendo da pessoa da linha que a pessoa segue, uns vão trazer mais pro racional, outros, né, vão trazer um pouco mais para a parte espiritual mesmo, que é a ideia mesmo do yoga. Ou muitos podem até colocar muito misticismo e ficar meio complexo demais de entender. Então fica só no blá blá blá, né? Não quer dizer nada. Não fica na forma clara. A gente vê muito isso sobre meditação. Quando a gente capta lá, mais ou menos, a gente vê que está entendendo o que significa meditação, né? Depois chegam lá e falam um negócio totalmente diferente. Você, epa, pera lá. Aí você tem que... Afinal de contas, o que é isso? O que é esse estado vazio e coisa e tal? Aí você tem que se aprofundar no Jnana Yoga, né? E para o seu próprio, usando o seu viver, que é o que eles dizem, discernimento, né? você captar o que você está, né, na sua percepção. Porque tudo depende também da evolução de cada um. A evolução espiritual para o entendimento, se você está preparado para entender sobre aquele assunto. Por isso que é tão, às vezes, misterioso, né? Mas porque a força de vontade de cada só um. não está no momento de... não despertou ali aquele momento ainda para ela. Ela não... Que depende muito da aspiração, que muitos sábios, né, eles não aceitavam os discípulos assim de primeira, que dependia muito da força de vontade deles. O discípulo praticamente tinha que provar que realmente queria estar ali, que realmente queria seguir aquele caminho, né? Estava preparado, né, para, digamos assim, essa avalanche de percepções, de percepções, porque tem muita coisa que não estamos preparados, a gente não vai aceitar de cara. Por exemplo, o yoga, né, falando assim na parte mais espiritual, fala sobre reencarnação. E tem muita gente que não aceita isso, a pessoa não está preparada para isso. Ela fala assim, como assim? Eu morro aqui, depois nasço em outra... Né? Passar por tudo de novo? Corpo, passar tudo de novo, a pessoa não aceita. E você, às vezes, passar essa filosofia, é uma base isso aí. A parte reencarnatória é uma base do yoga. E tem muita gente que renega, né? Fala assim, tem muita gente que não gosta disso aí e esconde por debaixo do tapete, né? Daí você vai procurar lá nas escrituras, os mestres falando sobre isso, você fica assim, epa, pera lá, não me fala nada disso. E tem coisas que... Isso é só um exemplo, tem outras coisas que o pessoal não está preparado, se for falar de... Transcender o ego, porque você vai deixar de ser isso que você acha que você é
e vai se dissolver no absoluto. Que coisa mais linda, né? É poético. Nos dissolver no absoluto. Mas é a pessoa, né? Porque o ego é forte, a gente sabe que o ego é forte, né? Não, pera lá, como assim? Vou me dissolver e eu? Né? O que eu vou ser? Isso é absoluto. Não, mas como assim eu? E yoga é percepção, você começar a ter diferentes percepções. Não é viajar também na maionese. Sim. Você tem que estar centrado numa linha, né? No seu próprio discernimento, não procurar coisas malucas aí. Ou fazer muita mistureba, né? Porque É. às vezes a gente faz muita mistureba e aí você acaba se perdendo. Porque mistura muita coisa. Salada, né, lascada. O pessoal vê os negócios de expansão da consciência, acha que pode pegar qualquer coisa e colocar naquele caldeirão lá e misturar e tá resolvido. O discernimento é você, né, procurar destrinchar isso aí, né? Você vê o que é aceitável pela sua experiência, pelas suas próprias crenças e vai lá encaixando as pecinhas. Quando você vê que uma coisa não está encaixando, você reflete e vai procurando. Porque não adianta a gente se matar, é importante buscar o conhecimento, mas não quebrar muito a cabeça com isso, porque senão a gente não está numa percepção aqui total. Temos os limites assim, tanto do físico, né, dos sentidos, mentais, né? E do intelecto também. Nosso intelecto é bem limitado. E não vamos expandir assim de uma maneira assim tão, né, abrangente para entender a parte total, assim, de outros planos e entender tudo de uma maneira enquanto encarnados aqui. A gente tem que ter paciência, que isso aí vai acontecer, mas aos poucos. E procurar sempre, né, conhecer, para não ficar tão perdido aí, né? Conhecer sobre os mestres, né, os grandes mestres aí do yoga e procurar saber o que eles falaram, o que eles escreveram, de preferência em livro, evitar um pouco a internet, porque a internet o pessoal põe qualquer coisa lá, né? Então, procure nos livros, então em PDF mesmo, porque os livros é como tivesse o mestre que escreveu ali falando diretamente com você, como se estivesse aos pés dele. Então você... Qualquer dúvida, ajuda bastante, né? Qualquer dúvida em qualquer assunto, você vai lá e... Lembrando que quando a gente fala mestres realizados, né? De preferência, pegar livros, sabe, dos mestres indianos mesmo. Yogananda, Shivananda, Aurobindo. Aurobindo é um pouco complexo. Vivekananda. Quem mais? Tem vários. Tem o Sai Baba. Apesar que eu falo assim, mas temos aqui no Brasil, tem o professor Hermógenes também. Sim, todos os livros do professor Hermógenes são super indicados, né? Aliás, o professor Hermógenes, ele explica de uma forma bem clara, bem sucinta. Dá pra você começar a pegar a linha do yoga por ali. É uma base mais centrada, que ele estudou, né, a vida toda, dedicou, né? Não digo a vida, quer dizer, pode ser a vida toda, né, ao yoga. A partir do momento que ele descobriu, foi mesmo. Então, mas antes ele já estava praticando sem saber. De certa forma. Vamos dizer assim, um preparatório. Ele colocou de forma bem sintetizada e clara, que é para qualquer pessoa entender. Então, pelos mestres que ele orienta ali, você já pode, né, as pessoas... Satya Sai Baba, que ele também vai falar muito do Sai Baba. Pode ele pegar chegou por ali. a ir lá no Ashram e tudo, né? E perceber que o conhecimento deles assim, é uma coisa simples assim de se assimilar. Isso é básico, não é um negócio que deixa você confuso nem meio perturbado, vamos dizer assim. Você aceita aquilo como algo que completa. E isso é importante também, ter esse sentimento aí. Quando vem o conhecimento, você avaliar aquilo, pesar, né, os prós e os contras e falar assim, faz algum sentido pelo que eu estou experienciando até agora. Porque que nem a gente fala sempre, né, tem muita coisa que o pessoal inventou, colocou em cima e tal, que às vezes pode te desestimular, se você vai, né, se envereda por esse caminho, pode te desestimular na prática. O que não é nem um pouco interessante. Modismos, né? A pessoa inventa. Talvez tenha aquela linha bem comercial.
E saber distinguir, né? Usar o discernimento nisso também. Porque até que nem você fala, né? A pessoa, às vezes, ela pode entrar e passar 20 anos. Se você entrar por um caminho errado, você vai ficar aqueles 20 anos perdido ali, naquele bololô. E se você já entrar, né, pelo caminho certo, né? Em um ano você já não se perde mais. É, que você já tem parâmetros, já tem uma base. Para poder comparar, para não cair em qualquer coisa, né? Usar sempre o discernimento, porque senão a gente fica sempre aceitando tudo lá. Isso aí também é yoga, isso aí também é, e aquilo também, e fica lá aceitando. Você tem que saber separar. Os mestres já falavam isso aí, tem que distinguir o que é e o que não é, gente. Porque às vezes, principalmente quando a gente entra logo no começo, é tudo muito bonito, é tudo, sabe? Algumas coisas são assustadoras, porque tem aquela diferença, aquele preconceito de cultura também. Depende da pessoa, Tem também. Acho que depende do momento que a pessoa entra no yoga também, né? Às vezes você tá meio perdido ali, você quer abraçar tudo. Mas depois você vê que não, calma, tem certas coisas que, pera lá, isso aqui tá casando realmente com o que é yoga? Né? Ou só colocaram aqui por moda, pra vender, enfim. E a coisa de cultura também, às vezes a pessoa às vezes choca, né? Ver os grandes mestres vestidos daquele jeito lá e não sei o que, a gente aí não sabe nada. Mas quando você lê o que eles falam, como é que eles pensam, começa a seguir a linha de, não digo nem raciocínio, mas de sabedoria deles, você fala, caramba, esse cara que tá com a faca e o queijo na mão, ele que sabe as coisas. Porque a gente tem esse olhar preconceituoso. Tem. E eu vou ser super sincera que quando eu peguei a autobiografia de yoga, eu comecei a olhar as fotos, né, ali começo de yoga, maluco, né, começando a se enveredar pelo caminho. Eu falei, meu Deus. Tipo assim, né, será que nós vamos ficar que nem esse pessoal aqui? Eu olhando as fotos, falei, cara, não sei que a gente vai ficar que nem esse pessoal aqui. Depois que você lê o livro, que você começa a estudar o negócio a fundo, você fala, meu Deus, tomara que eu fique que nem esse pessoal aqui. Porque a gente está acostumado a ver aquele cara lá no púlpito, né? Assim, de terninho, gravata, que tem mestrado, é formado e viajou e coisa e tal. Mas só que tudo aquilo lá para certificar o que ele está falando. E pode ser tudo uma máscara, né? A gente tem que ficar atento a essas coisas também, né? Então, porque olha a diferença. Geralmente esse tipo de pessoa, o conhecimento deles vem de onde? Vem todo de fora. Agora você pega os grandes yogis, o conhecimento deles é o quê? É tudo interno. Eles entraram totalmente no espaço interior e vivenciaram aquilo que eles estão falando. Não é uma coisa que eles pegaram de fora, eles vivenciaram. Eles provaram dentro de si mesmos aquilo que eles estão falando. E é interessante que eles não estão nem aí se você acredita neles ou não. É diferente do outro lá que tem que provar que fez isso, que fez aquilo e investiu na carreira e não sei o que lá. Faz mal propaganda, né? Pra falar que o que ele tá falando tá certo. Eles falam esse negócio lá, mas só que eles não estão nem aí se alguém tá querendo saber ou não, né? É o que é a experiência deles. Eles não querem viver. Eles falam, eu não preciso provar nada, eu sei. Tipo assim, vocês que têm que descobrir. Eu sei, né? O que eles falam. Que tem a missão que nem do Yogananda era difundir o yoga no Ocidente, né? Que tem que essa sabedoria, né? Milenar tem que passar adiante. Então é a missão dele. E ele contou muito, né, com a força, né, superior, né, e tudo mais, né, não precisou, ele foi obrigado, assim, a estudar, né, porque quando ele ia na América, alguém tinha que ter uma formação, coisa e tal, pra você ver o olhar preconceituoso. Porque o que Teixeira falou pra ele, você tem que fazer faculdade, porque se você não fizer essa faculdade, as pessoas não vão te escutar. Pode ser qualquer coisa. Tipo assim, só faz só pra ter. Porque as pessoas não usam o discernimento, né? Eles pegam e aceitam qualquer coisa. Então tem que, quando a pessoa está lá falando, né? Quando você lê ou escuta os mestres, você vê que aquilo lá está casando com as coisas que já estão embutidas no seu interior. Então você, opa, agora
eu entendi esse negócio aí. Agora eu estou entendendo, tendo outra percepção. Agora tá fazendo sentido. E Nena Yoga é isso, é aquela sabedoria mais interna, confiar mais, né, na sua própria consciência. E usar sempre, né, o discernimento. E a intuição. Gratidão. Gratidão.